A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, A Última Lamparina. Lembrando que se você está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, eu já peço que você se inscreva, curta, compartilhe. E não esqueça de comentar se você gosta desse tipo de vídeo. Na descrição do vídeo tá todo o link dos artigos que nós usamos para estar elaborando essas videoaulas. Lembrando também que eu peço que você seja um inscrito do nosso canal, gente, porque nós estamos crescendo. E eu fico muito feliz sabendo que vocês estão gostando do conteúdo que nós estamos trazendo aqui. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Meus irmãos, antes de nós começarmos, eu preciso pedir desculpa para vocês, que vocês podem ouvir durante o nosso vídeo o barulho de um pintinho gritando. Sim, eu comprei o pintinho e agora ele está aqui em casa. De vez em quando ele começa a falar. Você entendeu, né? Então, graça e paz, vamos para o nosso vídeo. Para quem está chegando no primeiro vídeo, esse é o teu primeiro vídeo que você está assistindo, é importante informar que o artigo que nós estamos usando para nos basear, para trazer essa informação para vocês, é do pastor Daniel Gonejeiro. No nosso primeiro vídeo dessa playlist, nós já falamos a respeito da biografia de Saulo, tá bom? Alguns já chamam, no caso o próprio pastor já chama de Paulo, mas eu prefiro chamar de Saulo, na biografia de Saulo, desde a sua infância até a sua adolescência. Já falamos aqui também de Saulo, o perseguidor, ou seja, como ele pediu carta branca, porque ele tinha autoridade, porque ele podia caçar os cristãos. Então já falamos a respeito disso aqui. Só que agora nós vamos entrar na história em que Saulo vai se tornar Paulo, ou seja, o Paulo vai se converter a partir de agora. É importante que você sempre verifique o que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando aqui de acordo com o artigo que o pastor colocou. Ok, beleza. Mas eu preciso que você leia a sua Bíblia, porque quando você lê, isso fica mais implantado no seu coração. E o que é que a própria palavra de Deus nos diz, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, tá bom? Então, vamos para a narrativa que vai dizer da seguinte forma. No livro de Atos, as notas do próprio apóstolo Paulo em suas epístolas vão sugerir uma súbita conversão. Entretanto, alguns intérpretes defendem que alguma experiência ao longo da sua vida devem tê-lo preparado previamente para aquele momento. Ou seja, a experiência do martírio de Estevão e sua campanha de casa em casa para perseguir os cristãos pode ter sido um exemplo disto. E isso você vai encontrar lá em Atos, capítulo 8, versículo de 1 até o versículo 3. No mesmo livro de Atos, capítulo 9, versículo 21, vai ter também essa narrativa. Agora, o que se sabe realmente é que Saulo de Tarso partiu furiosamente em direção a Damasco. O furor no seu coração estava muito elevado. Ou seja, o seu objetivo ali em Damasco era destruir a comunidade cristã que lá existia. Só que de repente algo inesperado vai acontecer. Ou seja, algo vai causar a mudança radical, não só na vida de Saulo, mas também como no curso da história. Isso você vai encontrar lá em Atos, capítulo 9, versículo 3 e 6, que diz da seguinte forma: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém a fazer. Quando o apóstolo Lucas vai escrever o livro de Atos, ele vai dizer da seguinte forma, que a convenção de Saulo, de Tarso para o apóstolo Paulo, vai ser como um ato miraculoso. Um momento em que um inimigo declarado de cristãos transformou-se em apóstolos seus. Agora é importante informar para vocês é que os soldados, as pessoas que estavam juntamente com Saulo, eles também vão ouvir a mesma voz que Saulo ouviu. A diferença é que Saulo vai ver aquela luz,
o que eles não vão ver. Por outro lado, Saulo de Tarso viu o Cristo ressurreto e ouviu as suas palavras. E esse encontro foi tão importante para o apóstolo Paulo que será a base da sua afirmação sobre a legalidade de seu apostolado. Está fundamentada nessa experiência. Isso ele vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Agora, é importante também falar a respeito disso, é que considerando que o apóstolo Paulo não foi um dos 12 discípulos, e além disso, ele foi perseguidor de seus seguidores, aí a necessidade, importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo ficava evidente a sua experiência que transformou de Saulo para Paulo. E aqui nós vamos destacar alguns pontos que você precisa acompanhar comigo para entender essa transformação na vida desse apóstolo de Jesus. Saulo ou Paulo vai responder ao chamado de Jesus no mesmo instante, assim que ele percebe o poder, que ele percebe que diante de si quem está falando é Jesus Cristo, o Deus vivo, ele vai se curvar esse momento. Ou seja, o primeiro aspecto da mudança na vida do apóstolo Paulo pode ser percebido quando imediatamente ele responde à voz de Cristo: Senhor, o que queres que eu faça? Que nós vamos encontrar na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 6. E essa pergunta vai marcar o começo do seu novo relacionamento com Cristo, que você vai encontrar lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Outro aspecto também que vai acontecer é que agora Paulo, além de perseguidor, ele vai se tornar um divulgador do cristianismo, da palavra do Senhor. Ou seja, ele vai se tornar um pregador do evangelho. A mudança ela vai ser tão radical, ou seja, essa mudança que vai atingir a vida do apóstolo Paulo fica tão evidente nas mensagens que ele começa a pregar na própria cidade de Damasco. Isso realmente é impressionante. Ele vai começar a pregar o evangelho no mesmo lugar em que ele pretendia destruir a comunidade cristã. Lá em Atos capítulo 1, versículo 2, você vai ver essa narrativa. Mudança na vida total do apóstolo Paulo. Antes da conversão de Saulo para Paulo, ele não aceitava a divindade de Jesus Cristo. Ele até acreditava que ao perseguir seus seguidores como um animal selvagem, tentando forçá-lo a blasfemar contra Jesus, estaria fazendo a vontade de Deus. Lá em Atos, capítulo 26, versículo 9, vai fazer essa narrativa. É certo dizer que ele via Jesus como um impostor. Agora, após a sua convenção, sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus é filho de Deus, que nós vamos encontrar lá em Atos capítulo 9, versículo 20. Ou seja, Saulo de Tarso, o homem duro, rigoroso, ameaçador e violento de outrora, depois da sua conversão, passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor. Todas essas características vão ficar evidenciadas em sua obra, ou seja, em todas as suas cartas que ele escrever. Sim, aqui nós vemos a conversão do apóstolo Paulo, ou seja, de Saulo agora ele é Paulo, porque ele foi transformado pelo poder de Jesus Cristo. Se você chegou ao final desse vídeo e ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva, curta esse vídeo, comenta se você gostou desse vídeo, se você tem sugestão de algum vídeo, deixa aqui no comentário também. Se você ainda não segue nosso perfil, segue nosso perfil no Instagram, Melk Pureza. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, nos vemos no próximo vídeo e Shalom!